Olá, estamos aqui dando continuidade à nossa aula que estamos falando a respeito da Bíblia Sagrada e eu espero que você tenha aproveitado bastante essa primeira parte e agora, nessa segunda parte, eu gostaria de falar de algumas características da Bíblia. A Bíblia, ela é composta de 66 livros. Por isso, este nome, Bíblia, que vem do idioma grego, que quer dizer livros. Daí vem a palavra biblioteca, né? Porque ela é um conjunto de livros que estão compilados ali neste único volume que está disponível para nós. Então, esses livros também estão separados em Antigo Testamento, que são 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Nós vamos também ter o Novo Testamento, que são 27 livros. O Antigo Testamento fala a respeito do plano de Deus que seria realizado através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala já a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e fala também do início da história do cristianismo. Por isso, o Antigo e o Novo Testamento são muito importantes, porque às vezes nós falamos de Antigo, parece que é algo velho, algo obsoleto. Na verdade, não. É o plano que Deus inicia-se lá no Gênesis e vai se cumprir lá no Apocalipse, onde fala a respeito da consumação de todos os tempos. Ela é, para nós, um livro, como eu disse, único, separado para facilitar o nosso entendimento. Falando nisso, nós vamos encontrar esses livros também separados em capítulos e em versículos. Esta separação, é importante que se diga, que ela não está originalmente nos manuscritos antigos. Obviamente, quem escreveu um livro ou uma carta não fez isso separando por capítulos ou em versículos. Se você já teve contato com a Bíblia, sabe que os capítulos são esses números maiores que você vai encontrar aí separando esses capítulos, e os versículos são os números menores. Dentro dos capítulos tem os versículos. Por que hoje nós usamos a Bíblia dessa forma? Simplesmente isso foi feito para facilitar a nossa leitura, o nosso entendimento, para que quando fizéssemos uma referência a um texto da palavra, você e eu encontrássemos mais rapidamente. Porque se fosse um texto corrido, obviamente seria muito mais difícil para nós encontrarmos uma referência, mas separados em capítulos e versículos, você tem mais facilidade. Quando eu digo, olha, capítulo tal, versículo tal, você rapidamente encontra. Mas isso já foram acréscimos que foram incluídos na Bíblia. Aqui, os primeiros capítulos, essa divisão em capítulos, data ali do século XIII, mais ou menos, que dividiu-se a Bíblia em capítulos. E no século XVI é que nós vamos encontrar aí a divisão em versículos. Por isso, isso é algo relativamente novo em relação, claro, estamos falando aí em 2000 anos de história. Por isso, é importante também você ter este conhecimento que há na Bíblia, sim, algumas citações, divisões que foram feitas posteriormente para simplesmente facilitar o nosso entendimento. Há Bíblias que têm subtítulos antes de começar um capítulo. Obviamente, esse subtítulo não está no original, mas para facilitar o seu entendimento, o meu entendimento, foram colocados ali alguns subtítulos para aumentar o nosso grau de compreensão. É importante sabermos a respeito do material também que foi usado na confecção aí das primeiras Bíblias. Eu gosto de lembrar que lá na Antiguidade, os primeiros registros da Bíblia foram feitos
em tábuas de madeira, foram feitos em tábuas de barro, que eram gravadas e depois colocadas no sol. Mas, com o passar dos anos, com a tecnologia sendo desenvolvida, chegou-se ao papiro. O papiro foi desenvolvido ali no Egito. O papiro nada mais é do que uma planta aquática, que eles tiravam camadas dessa planta aquática e entrelaçavam essas camadas e colocava-se no sol para secar, e aquilo se transformava numa folha, muito similar ao papel que nós temos hoje, porém, obviamente, não com a mesma tecnologia, com a mesma durabilidade. Na verdade, esse era um dos grandes problemas da antiguidade. Os materiais, conforme o manuseio, eles acabavam se deteriorando. Saíam partes desses papéis da época, eles acabavam soltando, né, fibras, e aquilo prejudicava depois, obviamente, o texto. Por isso que nós vamos ver que há na Bíblia menção a uma função muito importante. Dentre os chamados sacerdotes, havia uma classe chamada de copistas, que eram pessoas que ficavam copiando os originais que eles tinham para novos livros, para que, caso aqueles que eles tinham já fossem se deteriorando, perdendo partes, e você vai ver aí uma imagem que nós vamos colocar de uma Bíblia da época, onde você vê que faltam algumas partes, porque aquele manuseio ia fazendo com que tivéssemos essa deteriorização dos materiais. Então, antes que ele se deteriorasse, faziam-se cópias. Por isso nós temos aí hoje, em museus, milhares de cópias bíblicas, porque era uma prática do povo fazer cópias para não perdermos nunca aquela mensagem tão importante para nós que Deus nos deixou. Mas depois do papiro, nós vamos encontrar um novo material que foi desenvolvido na cidade de Pérgamo, onde é hoje a atual Turquia. O Pérgamo, o pergaminho, né, foi desenvolvido na cidade de Pérgamo, por isso vem o nome pergaminho. Mas o pergaminho nada mais é do que uma pele de animal. Normalmente usavam peles de cabras para fazer esse tratamento e usar para registrar as escrituras. Depois esse couro, né, uma espécie de couro, ele era guardado, né, enrolado, guardado em recipientes de barro. Normalmente ficava guardado também sem contato, guardado a vácuo, né, sem contato com o ar, para que durasse mais tempo. Mas também com o manuseio, esses pergaminhos acabavam se deteriorando e era necessário fazer novas cópias, e por isso nós temos aí, felizmente, nos museus, muitos desses pergaminhos para podermos consultá-los, ver. Mas, obviamente, irmãos, os originais, os primeiros livros que foram escritos originalmente por Paulo, por Pedro, nós não temos mais. Eles, com o tempo, eles foram se deteriorando. O que nós temos hoje são cópias. Agora, você pode perguntar, são dignas de confiança? Certamente sim. Por quê? Não existe nenhuma literatura no mundo que tenha, literatura antiga, que tenha tantos manuscritos como a Bíblia tem. Nenhuma outra obra. Você vai encontrar aí muitas obras antigas, como a Odisseia de Homero, que data aí de aproximadamente uns 1000 anos antes de Cristo, mas você tem poucas unidades de cópias dos manuscritos originais. A Bíblia nós temos milhares de cópias. Por isso, você pode confiar na autenticidade do texto que você tem em mãos hoje. Agora, também é importante para nós, na nossa aula, entendermos que, originalmente,
a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, praticamente todo o Antigo Testamento. Uma pequena parte foi escrita em aramaico e o Novo Testamento já foi escrito em língua grega, que era a língua oficial das negociações, do comércio, na época em que o Novo Testamento foi escrito. Agora, também uma outra pergunta que sempre nos fazem: por que que a nossa Bíblia, chamada Bíblia da Igreja Protestante ou Evangélica, ela tem alguns livros a menos que a Bíblia usada pela Igreja Católica? O importante é que você saiba que dos livros que temos na Bíblia protestante, no Antigo Testamento, eles são absolutamente iguais aos livros que você vai encontrar na Bíblia Católica. São absolutamente iguais. Os do Novo Testamento, todos são iguais. A diferença é que na Bíblia da Igreja Católica, você vai encontrar 7 livros a mais que não constam na Bíblia protestante. E esses livros foram acrescentados à Bíblia da Igreja Católica aqui já depois que havia sido feita esta divisão entre católicos e protestantes. Portanto, quando num concílio a Igreja Católica resolve acrescentar esses livros e tê-los como inspirados, a Igreja Evangélica já estava caminhando não mais junto, na mesma direção que a Igreja Católica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outra aula, mas o fato é que, por que que a Igreja Protestante não quis acrescentar estes livros? Porque a Igreja Protestante quis seguir o modelo da Bíblia judaica, a Bíblia que os judeus usaram antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E também, quando Jesus Cristo veio ao mundo, o Antigo Testamento já havia sido escrito. Portanto, nós vamos ver Jesus, Paulo, Pedro fazendo menções ao Antigo Testamento. Várias partes da Bíblia você encontra essas menções, porém, nenhum desses que eu citei, nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo, nenhum dos apóstolos faz menção a nenhum desses livros que a Igreja Católica acrescentou. Por isso, a Igreja Protestante, ela respeita esses livros como uma fonte histórica, mas não como inspirados. Mas, para terminar nossa aula, eu queria dizer para vocês o seguinte: embora a Bíblia seja constituída por 66 livros, como nós falamos, ela tem apenas um tema central, que é a redenção. Ou seja, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. A Bíblia, ela traz para nós o plano amoroso de Deus para nos resgatar do pecado, para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Deus, então, faz isso de uma forma maravilhosa, deixando a sua vontade, deixando o seu plano, para que nós entendêssemos que nós não fomos deixados neste mundo ao léu, mas para que compreendêssemos a sua vontade, o seu plano, que nós deveríamos conhecê-lo e também aplicar todos esses princípios à nossa vida, para que nós tivéssemos da parte dele as suas bênçãos, tivéssemos da parte dele a sua graça nos alcançando. Também gosto de dizer que você, eu, todos nós, nos alimentamos diariamente, naturalmente, para manter a nossa saúde, o nosso físico. Você certamente já se alimentou, hoje ou vai se alimentar, para manter aí a sua vitalidade. Da mesma forma, nós devemos fazer isso em relação à palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar dela diariamente. Você e eu devemos escolher um horário para que você desenvolva ali uma disciplina de leitura e meditação nas Sagradas Escrituras, porque
é um livro que transmite para nós, além dessa vitalidade espiritual, transmite vida. E eu espero que você se apaixone por esse livro, que ele seja para você o seu manual de vida. Quero agradecer, então, a sua atenção neste nosso primeiro capítulo do nosso curso, e hoje falamos sobre Bíblia, e que você possa usar este livro para ser o seu grande guia, e eu sei que você será abençoado por isso. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula.